Bom pessoal, quem vos fala aqui é Severino Barbosa do Nascimento Neto. Eu sou aluno do Instituto Federal aí do Estado do Ceará e eu venho aqui trazer uma aula que era para ter sido aplicada ali na turma do terceiro ano ali da professora Elieuda, mas devido à pandemia não foi possível ser aplicada, certo? A gente está acompanhando as atividades remotamente, vendo todos os dias serem postadas atividades, serem passadas provas globais para os alunos, enfim. Enfrentamos algum momento difícil, mas eu quero trazer essa aula para vocês aí de matemática, sobre matemática financeira, certo? Matemática financeira, ela é conhecida por diversas aplicações aí na atuação do sistema econômico, ou seja, nosso cotidiano está muito presente na compra de carros, motocicletas, veículos, enfim, qualquer que seja, caminhão, na compra de casas, em empréstimos e investimentos em bolsas, em parcelamento de compras normais do nosso cotidiano, enfim, ela é de extrema importância. Para explicar esse assunto sobre matemática financeira, que iremos abordar o juro simples, juro composto, temos que relembrar, falar sobre porcentagem. O símbolozinho da porcentagem aí, ó, muito conhecido por todos, e diz assim: denominamos razão percentual ou razão centesimal a toda razão cujo consequente seja igual a 100. As razões percentuais são utilizadas para evidenciar a participação de uma parte de todo ou para facilitar comparações. Uma razão percentual é normalmente escrita utilizando o seu símbolo, esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo aqui, galera, certo? Considera a seguinte situação, aqui está explicando melhor o que é a porcentagem, certo? A questão nos diz assim: o vendedor ganha uma comissão de 3%, o valor total vendido, isso significa que para cada 100 vendidos o vendedor ganha R$3 de comissão, ou seja, ele vai explicar aqui a taxa aqui, ó, forma percentual 3%, forma fracionária, ou seja, 3 sobre 100, ou 3 dividido por 100. A forma decimal é 0,03, que é interessante ver essa abordagem, porque nós vamos precisar disso para poder fazermos alguns cálculos logo a mais, né? O primeiro exemplo aqui nós temos, ele pode ser resolvido de várias formas. Se você tiver um pouquinho de base, de raciocínio lógico, você vai ver que ele está pedindo 25% dos alunos, ou seja, uma sala de aula, 25% dos alunos utilizam a bicicleta como meio de transporte. Sabendo que temos 52 alunos, quantos utilizam a bicicleta? Ou seja, ele está dizendo que o total, 100% dos alunos é 52, ok? E o cara está dizendo que 25% dos alunos utilizam a bicicleta como meio de transporte. Ou seja, 25% ele é um quarto de 100. Pronto, sabendo que 25% é um quarto de 100, então eu vou saber que se eu dividir 52 por 4, eu vou obter resultado. Mas também eu posso fazer de forma diferente. Eu posso fazer a regra de 3 básicas, 52 equivale a 100%, e x equivale a 25%, e cruzar 52 vezes 25 vai dar 1.300, e x vezes 100 vai dar 100x, ou x vezes 100. E se eu pegar 1.300 e dividir por 100, eu vou obter o resultado, que é 13, que foi o que eu falei no início. Agora vamos falar um pouco sobre alguns conceitos básicos. O capital, que é o valor aplicado através de uma operação financeira. Juros é definido uma aplicação financeira, valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação. Montante é a soma do capital e dos juros obtidos, que é como valor futuro, certo? Aí nós temos aí a formulazinha: juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Nós temos aqui o primeiro exemplo e nós vamos explicar um pouco sobre ele. Temos que tomar cuidado sobre o percentual, como eu falei, ó. Juros simples de 2% ao mês, né?
Se eu for colocar ele na fórmula, ele vai ficar juros é igual ao capital, né? O capital que nós temos é 100 mil, vezes a taxa que é 2%, vezes o tempo que é 6, certo? 6 meses. Então vamos ter que ter cuidado aí, porque para mim poder fazer a multiplicação, eu vou ter que lembrar que vai ser 2 sobre 100 a taxa é 2 sobre 100, ou então 0,02, que aí, quando eu fizer isso, aí sim eu vou obter o resultado correto, e eu já fiz aqui, ó, certo? Ó, pra vocês verem, o resultado dos juros é igual a 12 mil reais aí, em 6 meses. Nós temos mais outros aqui, certo? Aqui vai mudar alguns exemplos, ó. Lembre-se que a taxa de juros deverá indicar a mesma unidade de tempo que o número de períodos, ou seja, você tem que tomar muito cuidado na hora que você for ler uma questão, para você poder saber interpretar ela e poder chegar num resultado correto, né? Então vamos resolver aí esse exemplo 2 aí. Você vê que agora está de forma diferente. No primeiro exemplo ele estava pedindo aí os juros. Dessa vez ele quer saber o capital, o valor investido, certo? Ele está me dando o tempo, está me dando a taxa e está me dando também os juros. Então vamos trazer isso para o papel e a gente já chega já no resultado. Pronto, pessoal, chegamos numa resposta aqui. Como eu falei, determine o valor do capital que, aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6%, rendeu juros de R$ 2.688. Quando a gente traz para a fórmula aqui, ó, certo? A gente vai ter aí, ó, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, ou seja, 2.688 é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E aqui no desenrolar, quando a gente chega nessa parte aqui, ó, quando muda-se de lado, ele está multiplicando. Quando eu levo ele para o outro lado, aí eu divido, certo? É o inverso da operação. Então 2.688 dividido por 0,84, a gente vai obter R$ 3.200, que foi o capital investido aí no período de 14 meses a uma taxa de 6%, que rendeu juros de R$ 2.688. Bom, pessoal, concluindo aí, chegamos ao resultado de capital de R$ 3.200. Vamos para o próximo slide. Nesse daqui é outro exemplo, mas esse exemplo aqui nós não vamos resolver ele, porque ele já é bem parecido com os outros. Vamos deixar aí para a galera aí resolver depois. Lembrem sempre, pessoal, a taxa de juros deverá estar indicando a mesma unidade de tempo que o número de períodos, certo? Vamos lá. Se é ao dia, significado ao dia, AD ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre, AT ao trimestre, AS ao semestre, AA ao ano, AP ao período, certo? Então vamos se ligar muito nisso aí, porque às vezes a questão vem dizendo ao mês, mas ela está pedindo ao ano, vem dizendo ao dia, mas ela está pedindo ao mês, e você vai ter que converter, certo? Ou vice-versa. Você vai ter que prestar atenção no que no enunciado da questão está falando, prestar atenção nessa siglazinha e saber os significados dela para você poder converter e resolver a questão, certo? Para ela sair certinha. Montante, certo? O valor, aquilo que a gente falou do início. Montante é o que? O capital mais os juros, que nós vamos obter o montante. Vamos resolver uma questão agora que ele está pedindo. Calcular o montante de um capital de 100 mil
aplicando durante 6 meses a taxa de juros simples, né? É aquela mesma questão, só que agora ele quer o montante, ele quer o valor total. Pessoal, essa questão aí eu dei uma pausa aqui para poder resolver. Calcular o montante de um capital, o capital que ele está dizendo aí é 100 mil, aplicado durante 6 meses a taxa de juros de 2% ao mês, ó. Presta atenção na pegadinha, ó. Aqui tá ok. Ele está pedindo durante 6 meses a taxa de juros de 2% ao mês, mas ele poderia pedir aqui ao dia. Então eu teria que fazer esse cálculo aqui, transformar para poder o resultado sair correto, certo? O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o valor, ele está pedindo o montante, ele está pedindo o capital mais os juros, certo? E eu já fiz aqui minha respostinha, né, de vermelho. Montante é igual a 100 mil. E aqui a formulazinha para descobrir o montante. 1 mais a taxa vezes o tempo, né? Vezes o número de parcelas. Que no caso, calculado, nós vamos chegar a 136 mil reais. Se fosse para me separar aqui o capital dos juros, iria ficar 100 mil capital, juros 36 mil, mais a soma disso, né, dos juros mais o capital, que gera um montante, nós chegamos a um valor total de 136 mil reais. Pronto, a gente falou de juros simples, falamos aí do montante, que é a soma dos juros mais o capital, fizemos aí de várias formas, trouxemos as respostas usando regra de 3, sem usar a regra de 3, enfim. Entendemos um pouco sobre o que é juros, sobre o que é porcentagem, e agora vamos entrar nos juros compostos, que isso daqui é o que mais vemos no nosso cotidiano, em empréstimos, em compra de carros, que os juros compostos é juros sobre juros, ou seja, se eu pegar 100 reais e colocar um juro de 10% aí, sei lá, ao mês, vamos fazer ao mês, 10% ao mês, em um mês, ele vai me gerar aí 110. E ao invés de continuar todo mês eu fazendo um juro sobre 100, vai aumentar. O primeiro mês eu vou fazer um juro sobre 100 que vai me gerar 10 reais e vai me gerar um montante de 110. A partir do próximo mês, não vai ser mais um juros sobre 100, mas sim um juros sobre 110. E assim sucessivamente. Que no próximo mês, um juros sobre 110, mais 10%, nós vamos gerar 121 agora. Que vai ser gerado um juro de 10% em cima de 121. Deu para entender o que é juros compostos? É exatamente isso. É juros sobre juros. Eu tenho 100 e vai me gerar 10%. Pronto, como eu vinha falando sobre os juros compostos. Juros compostos é juros sobre juros, certo? Temos aqui, ó. Considere que uma pessoa aplica 500 reais. Eu dei um exemplo, aqui é outro exemplo, né? O exemplo 1 no caso é do texto, mas aqui já é um segundo exemplo. Aplica 500 reais durante 8 meses a um banco a 1%. Presta atenção. 1% de 500 é 5. No próximo mês o capital já não é mais 500. O capital tornou-se 505. Esse 1% vai ser sobre o valor de 505 e assim sucessivamente até chegar no valor de 536, que no final de tudo o seu montante será 541,43, certo? Esse daí é os juros compostos, é a formulazinha dos juros compostos. Temos algumas questões aí, certo? E aqui, até a próxima aula, viu? Temos algumas referências aqui, ó. Você vai encontrar aqui no slide share as referências, né? Eu tirei a aula, boa parte de lá. Edson Barbosa. E é isso aí, galera. Essa é a aula de vocês. Fica essas questões aqui, certo? Para vocês poderem depois aí tá tentando resolver em casa. Fica aí como atividade, como tarefa de casa, certo?
E isso é a explicação sobre o sistema financeiro, né, do nosso país, sobre a matemática financeira. Esse é um exemplo, as explicações, juros simples, juros compostos, o que é juro, o que é porcentagem, a forma decimal, enfim. É preciso uma prática, é preciso ter um convívio para se poder entender melhor. E até a próxima aula. E obrigado a todos pela participação.